Bom, o nosso contato nesse momento é com o Edmilson, que foi um dos grandes atacantes do Guarani e principalmente um personagem importante de derby. Oi, Edmilson, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio e TV Bandeirantes. O que que você se lembra daquele derby, que foi um derby muito marcante, porque o Guarani estava vencendo por 2-0, depois deixou empatar e quase tomou a virada, né? É verdade. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar falando com vocês. É, aquele jogo foi um jogo muito difícil, né? Porque na, naquela época a Ponte Preta era um time de Série A e o Guarani era um time de Série B naquele momento, né? Então, teoricamente, naquela partida específica, a Ponte Preta era a favorita. E mesmo jogando em casa, né? Era a favorita e a gente conseguiu fazer um jogo duro e conseguimos abrir 2-0 no início do jogo e depois, infelizmente, sofremos empate. Mas foi um grande jogo. Oi, Edmilson, foi, aliás, o reencontro do Guarani com o Jean. O Jean, a torcida do Guarani lamenta muito até hoje, porque o Jean, ele trocou o Guarani pela Ponte e ele era o principal ídolo do Guarani na época, né? Como é que foi esse reencontro com o Jean? E vocês chegaram a conversar depois que ele trocou o Guarani pela Ponte? Por que que ele fez esse tipo de situação também? É que, na verdade, na época, né, o Jean era um dos maiores goleiros do Brasil naquela época, né? Tava numa fase espetacular. E, e ele preferiu sair para Ponte, mas não, a verdade é que ele queria disputar a Série A, né? Só que, infelizmente, ele acabou saindo pro rival, daí ficou uma situação ruim, porque um ídolo saindo pro rival é muito complicado, né? Eu mesmo tive algumas propostas da Ponte, eu nunca fui, né? Acabei saindo e vindo pro Curitiba aqui, o Coxa aqui do Paraná, né? Mas aquela situação realmente do Jean foi complicada, porque a torcida do Guarani pegou muito no pé dele. E, inclusive, eu tive a sorte de fazer um gol de meia bicicleta nele, né? Que a gente fala até hoje de bike, né? E a torcida pegou muito no pé, foi muito legal, foi muito bacana, mas já é um grande amigo, um grande sujeito, uma grande pessoa, e a gente tem contato até hoje. Aliás, o gol de bicicleta que você fez para a torcida do Guarani foi considerado como uma vingança, né? Eu lembro muitos memes na época. A internet não funcionava tanto quanto hoje, né? Mas muitos memes na época. Como é que foi fazer aquele gol de bicicleta na Ponte Preta e no Jean? Ah, pra mim, cara, é que assim, quando a gente tá na adrenalina dentro de campo, a gente não sabe o que fazer, né? Eu sei que o Rodrigo Sá cruzou a bola, o jeito que ela veio, eu dei a minha bicicleta, a bola foi bem no ângulo, ela subiu e desceu, né? Foi uma bola, foi um lance bem na hora ali mesmo que eu pensei, falei, não, eu vou dar a bicicleta e ponto. Levei muita sorte também da bola entrar, né? E entrar saindo do Jean, né? Ela subindo e descendo e entrando no ângulo, fazendo um grande gol. Mas foi mais sorte, na verdade, porque é um gol muito difícil de fazer, não é fácil. Aliás, foi um dos gols mais bonitos de derby, né? Se a gente pegar de toda a história, um dos gols mais bonitos. E ainda mais na casa do rival. E naquela época podia entrar a torcida adversária, porque hoje a polícia e o Ministério Público proíbem, né? Mas você ficou marcado. Você tem o carinho até hoje da torcida do Guarani, porque por mais que você tenha marcado muitos gols pelo Guarani, esse gol eu acho que foi o mais especial de todos, né? Por ser um derby, né? Foi o mais especial. E o mais bonito também, né? Quer dizer, além de ser o mais bonito, foi o mais importante pra mim na época, né? Porque imagina jogar um derby, o primeiro derby que eu joguei. Foi o primeiro e o último, na verdade, né? Porque depois a gente acabou não jogando mais, porque a Ponte disputava a Série A, né, no momento, a gente disputava a Série B, então a gente acabou não tendo mais clássicos. E para mim foi muito importante, ainda mais fazendo no meu meu ex-companheiro de clube, que era o Jean, né? E ver a torcida toda feliz lá, puta, foi muito marcante mesmo. E quando eu fiz o gol, lembro que eu corri, puta, ajoelhei e falei, meu, que golaço, que maravilha. Clássico é mais gostoso, né? Fazer um gol assim, né?
Aliás, como que é jogar um derby? Você, apesar de ter jogado um só, mas você sentiu a diferença de jogar um derby, jogar com a camisa do Guarani? Eu joguei alguns derbys já, né, em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, aqui Atletiba também. Mas pra mim, eu vou falar uma coisa pra você verdadeira, cara. E, cara, esse derby que eu joguei, principalmente foi no campo da Ponte, cara, pra mim foi o mais especial, entendeu? Até porque também eu era ídolo da torcida, né? A torcida contava muito comigo, com meus gols, no caso, na época, né? Então, pra mim foi muito especial e um jogo muito importante, e um gol mais importante ainda, né? Ainda mais um derby. Aliás, você tocou no assunto, né? Eu até iria tocar nesse assunto com você, porque eu me lembro de ter ouvido falar que na época a Ponte buscou você algumas vezes. Você acabou não aceitando por qual motivo? Pelo motivo da rivalidade, pelo carinho que você tinha pela torcida do Guarani? Porque muita gente fala o seguinte: ó, jogador é profissional, jogador é como uma empresa. Você chamou o cara trabalha numa empresa na Claro, chamou na Vivo para ser contratado, ele vai. Mas o futebol mexe com a paixão, né? Ah, não, mas na época eu não aceitei pra Ponte por causa do Guarani, porque eu joguei durante um ano e meio, e desde quando eu cheguei, Breno, no Guarani eu fui titular, entendeu? Nunca fiquei uma partida no banco, mas no final, quando eu acabei me machucando, tive uma lesão muscular, aí eu acabei voltando, fiquei acho que 2, 3 jogos no banco, mas eu nunca, sempre fui titular absoluto, você sabe, sempre ídolo da torcida, então por esse motivo eu acabei não acertando, não aceitando a proposta da Ponte Preta, mas pelo carinho do Guarani mesmo. E para fechar com você, Edmilson, o que que você espera desse derby? Porque, como você falou, né? Série A, Série B, o Guarani ficou muito tempo na Série A também. Aliás, o time que você jogou quase subiu, por muito pouco que não subiu para a Série A em 2005, né? No quadrangular final. Agora os dois times na Série C, infelizmente, não tem a qualidade, que tinha lá no passado. Mas o que que você espera desse derby? E você continua torcendo pelo Guarani? Com certeza. Inclusive, eu vou te falar uma quentinha aqui. Hoje eu fui, né? Que eu sou agente hoje de futebol, né? Daí eu fui ter uma reunião, só que daí eu fui de Uber. Foi muito engraçado. Essa história é maravilhosa. Aí eu tô voltando, quando eu tava voltando de Uber, o motorista pegou e falou assim: eu peguei que eu tava falando assim, que time você torce? Ele falou assim: ah, eu sou de Campinas. Ah, torce pra Ponte ou pro Guarani? Torce pro Guarani. Daí eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu falei: você lembra do cara de louco? Aí ele falou: lógico que eu lembro. Eu falei: sou eu, só que agora eu tô mais careca. Aí ele começou a rir. Não tô brincando, você tá brincando? Eu falei. Aí ele falou assim: eu tava te conhecendo mesmo, só que não tinha certeza. Foi muito engraçado. Isso foi hoje, cara. Isso foi hoje. Então, mas voltando ao assunto do derby, é sempre, né, aquele jogo diferente, né? O jogo que todo jogador se prepara, a cidade toda, né, cara, se movimenta. Sempre vai ser, independente qual série tiver os dois times, sempre vai ser uma rivalidade grande, né? Aliás, seus gols são sempre reprisados, né? Esse gol narrado pelo Batista. E foi o Batista que te apelidou de cara de louco, não foi? Exatamente, o Batista da Band lá na época que me apelidou de cara de louco. Mas eu levei na boa, eu até gostei. Que os adversários tinham medo de mim daí. Bom, Edmilson, agradecendo até em nome do Batista, da equipe do Batista, porque o Batista está quase 30 anos aqui no sistema da Bandeirantes, né? Na Sim, rádio e na sim, televisão. E certo. sem dúvida vai narrar muitos gols ainda, mas vira e mexe e reprisa os seus gols. E certamente nesse derby o seu gol será reprisado na narração do Batista. Então, um abraço para você e obrigado por tê-lo conosco aqui. Espero ter mais vezes você aqui na Bandeirantes. Breno, eu que agradeço. Fico muito feliz, elogiado de participar do programa. E mandando um abraço para Batista. Eu quero ver quando eu for para Campinas, eu faço uma visita para vocês aí.